Meus irmãos, vamos à palavra, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 16, 17 e o 22. Eu espero você encontrar Ezequiel, capítulo 3, versos 16, 17 e 22. Que bom que você está aqui conosco para juntos celebrarmos ao Senhor. Deus é bom o tempo todo. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 e o 17 e o 22. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Verso 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Vamos falar sobre o atalaia. O profeta Ezequiel, que é também conhecido como o profeta das visões, 30 a 35% do conteúdo de seu livro é constituído de visões. Em termos de volume, do cânon sagrado, Ezequiel é o maior dos livros, não no número de capítulos, mas no conteúdo gramatical. Ezequiel, que significa Deus fortalece, era de linhagem sacerdotal e exerceu o ministério profético cerca de 22 anos. Ezequiel era contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Simultaneamente, Jeremias profetizava na cidade, Ezequiel profetizava no campo e Daniel profetizava no palácio. 6 séculos antes de Cristo, estes baluartes foram levantados e constituídos por Deus como atalaias. E agora, o profeta Ezequiel, ele mesmo declara que veio aos do cativeiro e ele estava numa localidade chamada Tel Abibe, junto ao rio Quebar. E ele estava ali residindo, e o texto fala que ele estava pasmado. No verso 15 do capítulo 3 do livro de Ezequiel diz: e vim aos do cativeiro até Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam.
e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Aí, após este período, ele relata, Ezequiel, que a palavra de Deus veio a ele dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia, vigilante. Atalaia, sentinela. Na antiguidade, no mundo antigo, as grandes cidades eram protegidas por muralhas gigantes. Verdadeiras muralhas eram edificadas para servirem de barreira de proteção contra os inimigos. E geralmente, sobre as muralhas, haviam torres. E nas torres eram colocados estrategicamente os vigilantes, as sentinelas, os atalaias. O atalaia tinha a responsabilidade de vigiar, de estar alerta, de estar atento, de sobreaviso. E ao sinal de qualquer ameaça, ao sinal da aproximação dos inimigos, os atalaias tocavam a trombeta. Neste sentido, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O apóstolo Paulo estava fazendo menção exatamente da tarefa do atalaia, que ficavam nas torres de vigia, que eram edificadas sobre as muralhas, vigiando, observando atentamente, para no momento oportuno tocar a trombeta, para que o exército se preparasse para a batalha. E Deus fala ao profeta Ezequiel, ao profeta das visões, dizendo: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel, tu és constituído como um atalaia, tu darás o aviso, tu tocarás a trombeta, quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. A responsabilidade de Ezequiel, que Deus estava lhe dando, era por demais importante. Ezequiel avisa ao ímpio acerca do seu caminho ímpio. Se ele morrer na sua impiedade, não ouvindo a tua voz, o seu sangue não requererei da tua mão. Deus prossegue falando a Ezequiel como atalaia:
Verso 20: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Observe que era tarefa do atalaia tocar a trombeta, dar o aviso, pronunciar a sentença. E Ezequiel havia sido constituído por Deus para dar o aviso ao ímpio, para que ele se arrependesse da sua maldade. Mas também ao atalaia Ezequiel, ele deveria avisar ao justo que porventura houvesse se desviado do caminho, acerca do caminho errôneo que ele estava enveredando. Cabe a nós, enquanto mensageiros, cabe a nós hoje a missão de atalaia. Cada um de nós fomos constituídos por Deus como atalaias. Cada um de nós especificamente, Deus constitui como atalaia, como porta-voz, como mensageiro, como arauto, para tocarmos a trombeta, ou seja, para anunciarmos a palavra, para anunciarmos as boas novas do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Você é o atalaia que Deus tem levantado nesta cidade para anunciar a mensagem do Evangelho. Cada um de nós fomos constituídos por Deus como atalaias, como sentinelas, como vigilantes para anunciar a mensagem. O atalaia deveria estar observando atentamente. O atalaia deveria estar prestando atenção. O atalaia deveria estar de sobreaviso. Cabe a nós, amados irmãos, como atalaias, dizer ao povo as palavras desta vida. Deus levanta, Deus constitui, Deus entrega a palavra, Deus se responsabiliza. O texto fala: e a mão do Senhor estava ali sobre mim. Deus havia dito a Ezequiel: não temas o rosto deles. Ezequiel dá a palavra a homens de duros semblantes, a homens obstinados de coração. Ezequiel, tu estarás indo para o meio de escorpiões, mas não temas, anuncia a palavra que eu te disser. A minha mão te dirige, a minha mão te orienta, a minha mão te capacita. Ezequiel, ele foi como atalaia na direção de Deus. Ele estava pasmo diante da situação horrível em que aquelas pessoas se encontravam, mas ele se colocou nas mãos de Deus para por ele ser usado. Não temas diante deles. O texto fala:
filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Sim, Deus fala através da palavra, Deus fala através das Escrituras, e aquilo que está na palavra devemos comunicar, devemos anunciar, devemos publicar. Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, fala e não te cales, quer ouçam, quer deixem de ouvir, anuncia a minha palavra, comunica a minha mensagem. E o texto fala: e a mão do Senhor estava sobre mim. Quando a mão de Deus está sobre nós, estamos protegidos. Quando a mão do Senhor está sobre nós, a garantia da bênção, a garantia do êxito é certa, porque a mão do Senhor está estendida para abençoar, a mão do Senhor está estendida para salvar, a mão de Deus está estendida para curar, a mão de Deus está estendida sobre a sua igreja. A mão de Deus está estendida sobre o seu povo, a sua glória, a sua Shekinah está sobre aqueles que o temem. Ezequiel diz: e a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse: levanta-te. O Deus que disse a Ezequiel, ele fala a cada um de nós: levanta-te, isto é, toma a posição, fica atento, fica alerta, fique de sentinela, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, era necessário, era pertinente, era relevante. Paulo comunicava a mensagem aos Efésios, capítulo 5: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem sabe alguém está precisando despertar do sono da negligência, despertar do sono da omissão, despertar do sono da apatia espiritual. A palavra nos comunica: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele esclarece, ele orienta, ele fortalece, ele tira as dúvidas, ele nos comissiona e nos capacita para uma obra especial. Você é o atalaia que Deus tem levantado nesta cidade. Nós somos os atalaias que devemos tocar altissonantemente a trombeta, anunciando que Jesus cura, que Jesus salva, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Aleluia, bendito seja Deus. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Contextualizando a mensagem, eu te dei por atalaia sobre a cidade de Pedra Branca. Anunciemos aos pedra-branquenses a mensagem gloriosa de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem de paz, a mensagem de salvação. Deus nos comissiona
como atalaia sobre esta nação, sobre este povo, para ouvir a palavra da parte de Deus e a entregá-la na sua essência, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A tarefa de Ezequiel era comunicar a mensagem. A tarefa do atalaia era dar o aviso, era entregar a mensagem. Ezequiel entrega a mensagem, dá o aviso. Ezequiel diz aquilo que eu te disser, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que no meio deles esteve um profeta, esteve um porta-voz, esteve um mensageiro, esteve um arauto. Assim como Deus levantou Ezequiel, Ele te levanta, Ele me levanta, Ele nos levanta como atalaias para publicar a mensagem. Tu, anunciador de boas novas, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eu estou fazendo menção de uma profecia alusiva a João Batista, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Mas a palavra se aplica a todos aqueles que anunciam o Evangelho, anunciador de boas novas. Devemos anunciar as boas novas. Isaías, capítulo 40, versículo 9. A tarefa do atalaia. Eu vou finalizar. Isaías 40, versículo 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Nós somos os atalaias que Deus tem chamado para anunciar as boas novas aos moradores desta cidade, a anunciar a mensagem alvissareira do Evangelho, a mensagem de salvação. Sobe a um monte alto, ou seja, procura uma estratégia. Utiliza uma estratégia para que as pessoas ouçam a mensagem. Anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Nós devemos anunciar as boas novas, a verdade da essência do Evangelho, com força, com segurança, com ousadia, com intrepidez, no poder e na autoridade do Espírito Santo. A nossa tarefa é pregar a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós somos hoje os atalaias, a quem Deus levanta, a quem Deus vocaciona, a quem Deus prepara, a quem Deus capacita para uma obra gloriosa. Quem deseja cumprir a missão de um atalaia, diga amém.